Dia para vocês, só a mensagem do Evangelho. Jesus diz, João 14, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Eu volto outra vez para levar vocês. Aí os discípulos ficaram meio perdidos. Assim, mas para onde que o senhor vai? Porque Jesus fala assim, para onde eu estou indo, vocês não podem ir agora. Você vai aonde? Você vai para os gregos? Você vai pregar lá para os gregos? Não, ele estava falando que ele iria morrer, que ele ia ressuscitar, que ia subir ao céu. Engraçado que a gente vive numa geração que não acredita mais em nada, só na mentira. Oséias capítulo 6 diz assim, na terra não há verdade, e nem conhecimento de Deus. Romanos 1:28 fala assim, não se importaram de ter conhecimento de Deus, por isso Deus os abandonou, as suas paixões infames. A idolatria, você rouba. A idolatria é o seguinte, você rouba a adoração que pertence a Deus e você dá para outra criatura. Isso é idolatria. O seu louvor, né, você dá para uma imagem, e Deus não faz isso. A Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém, nem o seu louvor, nem a sua glória, com homens ou com imagem de escultura. Deus é espírito, ele não pode ser vendido, né? Não adianta comprar um crucifixo e pendurar no pescoço, uma estátua e pendurar na parede. Ele não pode ser vendido, ele não pode ser comprado. Nós somos o templo do Espírito Santo, e a gente vai dar conta desse templo. Ela fala que a nossa alma, nosso corpo pertence a Deus, e a gente vai ter que dar conta um dia. Então leia a Bíblia, porque Jesus falou, eu vou na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Aí os discípulos falam, mas como que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber o caminho? Aí Jesus disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que no final dos tempos, Jesus falou que as pessoas iam se desviar da fé, iam amontoar doutores conforme seus próprios desejos. O homem gosta de escutar mentira, está escrito no profeta Ezequiel. O profeta Jeremias fala assim que o povo deseja os falsos profetas. Amontoarão doutores conforme seus próprios desejos. Como tem gente na internet querendo ensinar, né? Tanta gente querendo ser professor na internet. Criança, adolescente, já sabe tudo. Não, porque ela tem internet, ela sabe tudo. Não é mesmo? Para onde você vai se morrer hoje? Quem é que vai te dar a resposta? O seu amigo virtual? O seu amigo do Facebook? O seu guru da internet? Do YouTube? Para onde você está indo? Todo crente salvo, ele não tem medo de morrer, porque ele sabe que ele foi comprado com o sangue de Jesus. Ele sabe que ele recebeu o Espírito Santo. Ele sabe para onde ele vai. Estou falando de todo crente salvo, não estou falando de evangelho. Estou falando de pessoas que sabem quem é Jesus. Deus que o Senhor, enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. A porta é larga, espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Muitos entram por ela. Apertado é o caminho que conduz à vida eterna. São poucos que encontram. Mateus 7, 13 e 14. São poucos que encontram. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado é quem lê, quem ouve, e aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Não tem nenhuma mentira na Bíblia. Não tem nenhuma heresia na Bíblia. As pessoas interpretam a Bíblia humanamente falando. E humanamente falando, a sabedoria do homem não tem conhecimento de Deus, diz a Bíblia. O homem natural não pode conhecer as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Só se você tiver o Espírito de Deus,
habitando em você, você vai conhecer as verdades de Deus. Enquanto o homem continuar na soberba, né? Eu tenho minha religião, soberba. O homem não tem nada. Nada. O homem morre e acabou. Depois vai dar conta, se vai para o inferno, se vai para o céu, se vai para o inferno. Mas o homem, ele é apenas uma criatura. E para ele se tornar filho de Deus, é João 1,12. Todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus. Se você não receber o Espírito Santo, você não vai ser filho de Deus. E para você receber esse Espírito Santo, do qual nós somos o templo, nós somos o templo. Deus não habita em templos feitos de tijolo. Esses templos de tijolo que está por aí, o profeta Jeremias fala que não passa de gaiola. As pessoas ficam presas em gaiolas e fica lá 30 anos, 40 anos. Aí depois sai de lá e fala assim: é tudo mentira, era tudo hipócrita. Toda religião é isso, hipocrisia. Por isso que Jesus chegava para os fariseus, os doutores da lei, e falava: vocês são hipócritas, vocês são filhos do diabo. Religião é isso, é escravizar você, fazer você fazer sacrifício, e Deus vai te rejeitar, porque Deus não aceita sacrifício. Deus quer que eu obedeça a sua palavra, e a palavra dele é simples: meu fardo é leve, meu jugo é suave. O meu mandamento: ama o teu próximo. Ama o teu próximo. Se as pessoas obedecessem esse mandamento, teria tanto assassinato, teria tanta prostituição, teria tanto adultério, teria tanta mentira, teria tanta gente roubando, matando e se drogando, se prostituindo por aí, se obedecesse esses mandamentos? Não. Meu mandamento não é pesado, Jesus falou. Agora o povo é levado pela cobiça. A cobiça abre uma porta chamada pecado, e o pecado gera a morte. Aqui está escrito em Tiago capítulo 1. É só você ver esses evangélicos de hoje, como correm atrás do dinheiro, né? Só buscam igreja para ficar rico. A maioria dos evangélicos. Eu sei que aqui tem um monte. Só busca igreja, filho. Deus me dá. Deus, o que o senhor tem para me dar? É sanguessuga. A Bíblia fala assim que a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Evangelho não é isso. Evangelho não é essa porcaria que estão apresentando por aí, não. Os apóstolos não eram esses Valdomiro da vida que anda de iate, que anda de avião, que anda de carro de luxo, que tem fazenda. Os apóstolos não eram esse Papa Francisco que fica sentado no banco do Vaticano contando dinheiro, amontoando ouros e mais ouro, tonelada de ouro no Vaticano. Os apóstolos, eles se alegravam de apanhar por Jesus Cristo. Eles se alegravam de ser preso. Eles se alegravam quando diziam: você vai morrer. O apóstolo Paulo fala assim: não vejo a hora. A pregação do apóstolo Paulo: não vejo a hora de partir daqui, estar com ele é muito melhor. O tipo de evangelho que a turma está escutando hoje: o evangelho falso, o evangelho de sabedoria humana, o evangelho que só causa escândalos, não é? Evangelho que só causa contenda, brigas. Católico tem raiva do evangélico, evangélico tem raiva do católico, e ninguém ama ninguém. Ninguém tem amor por ninguém. É uma disputa. Uma vez eu vi uma igreja universal aqui e vizinha a do Valdomiro. Aí outro dia eu vi uma Assembleia de Deus em cima, mas Deus é amor, briga por dinheiro, para ver quem ganha mais dinheiro. Isso aí que é a igreja que vocês estão falando? É isso que vocês chamam de igreja? É isso aí que vocês chamam de apóstolos? É isso que vocês chamam de pastores? Isso aí é vergonha. Isso é uma vergonha do evangelho. São cães gulosos, diz a Bíblia. Falsos pastores, falsos profetas. A internet está cheia, filho, dá nojo. Dá nojo. A Bíblia fala em Apocalipse 3, Jesus fala assim para a igreja de hoje: a igreja cheia do dinheiro, de Malafaia, né? A igreja cheia de Malafaia. Do dia 15 de janeiro para frente. Jesus falou assim: olha, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Você não é quente nem frio. Quem dera você fora frio ou quente. Não, você é morno. Você quer Deus, você quer o rei do céu, você quer salvação, mas você quer o futebol, você quer a cachaça, você quer o dinheiro, você quer a riqueza, você é morno. Não, filho, quem ama o mundo é inimigo de Deus. Mundo, política,
Aonde que igreja tem partido? Hein? Aonde que igreja serve a Bolsonaro e grita Bolsonaro é mito? Isso não é igreja. Isso é coisa podre, cheira mal. Onde que igreja vai atrás de Lula? Isso cheira mal, filho. A igreja não é direita e nem esquerda. A igreja tem uma pátria, não é Brasil. Quando você se converte, você não é mais brasileiro. Você passa a ser cidadão dos céus. Nova criatura, você não é mais cidadão desse mundo. Por isso que os apóstolos se alegravam de sofrer tanto, de ser espancado, como Paulo, né, foi até apedrejado, dado como morto, chicoteado, açoitado com vara. E ele se alegrava de ser preso. Lá dentro da cadeia, lá ele se alegrava. E mandava as pessoas se alegrar também. Se você não escutar o verdadeiro evangelho, você nunca vai ser salvo. Só escutando mentira. Como é que você vai ter desejo pelas coisas de Deus só escutando mentira? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Eu prego há 21 anos na rua. Sabe por quê? Porque as igrejas não querem esse evangelho que eu prego aqui. Nenhuma igreja quer. Nem Assembleia, nem Deus de Amor não quer. Eu falo a verdade, não querem. As igrejas de hoje não querem esse evangelho que eu estou pregando. Porque o evangelho verdadeiro é de graça. Eu já fiz muito trabalho em hospital, vi tanta gente sendo curada. Já vi morto ressuscitando. Já vi demônios saindo correndo. Nunca ganhei dinheiro, nunca pedi dinheiro, nunca pedi um centavo para ninguém. Esse é o evangelho verdadeiro. Já me levaram para a delegacia. Já me bateram no meio da rua. Esse é o evangelho que eu estou pregando para vocês. É o evangelho que eu aprendi diretamente com Jesus, andando com ele. Agora, se você não quiser, virão muitos em meu nome. Você pode escolher, filho. Virão muitos em meu nome. O Papa está lá, o Banco do Vaticano, o banco mais rico do mundo. O catolicismo matou milhões de pessoas na Idade Média. A Bíblia fala que não, filho. Quem quiser, vem a mim e siga. De graça, quem quiser, beba de graça da água da vida. Evangelho é poder de Deus, é sabedoria de Deus para tirar você da mão do diabo. Sabe de onde Deus me tirou? Só eu sei de onde que Deus me tirou. Eu ia falar no Salmo 40 de um charco de lodo horrível, de um poço de perdição. Era afundado no pecado até o pescoço. Jesus falou: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Onde estiverem 2 ou 3, eu estou no meio deles. Jesus está aqui. Jesus está aqui, as pessoas não estão nem aí. Não sabem, né, que Jesus está aqui. Já pensou? Se ele estivesse aqui materializado como homem, as pessoas com o celular na mão, meu Facebook, meu WhatsApp, meu YouTube, Jesus passando. O cego de Jericó não foi bobo, filho. Quando Jesus passou perto dele, ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. No dia do juízo, Deus não vai ter misericórdia de você, filho. Você desprezou a palavra dele. Você desprezou a pregação do evangelho. Deus não vai ter misericórdia de você, filho. Guarda bem isso. Deus está te dando uma oportunidade hoje de você nascer de novo, receber o Espírito Santo, o seu pecado ser perdoado pelo sangue de Jesus e você herdar a vida eterna. E se você rejeitar, maior juízo você vai ter. É fácil pregar para agradar as pessoas e para arrancar dinheiro. É a coisa mais fácil que tem. Mas Deus me chamou para pregar o evangelho. E ai de mim se não pregar. Eu tenho que pregar a verdade. Bem-aventurado quem lê, bem-aventurado quem ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo inteiro? O livro mais traduzido do mundo inteiro? Porque a verdade que está aqui você não vai encontrar em outro livro. Toda religião tem um livro. Algumas religiões usam a Bíblia e um livro paralelo, né? Os muçulmanos têm o Alcorão, os judeus têm o Tanakh, tem a Torá, que é o Velho Testamento, né? E revistinha daqui, livrinho de lá e tal, que tem. Mas a Bíblia fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí você vai lendo, assim diz o Senhor.
É o único livro. Assim diz o Senhor. Nenhum outro ser humano da terra fosse igual a Jesus. Engraçado que o Espiritismo, né, a doutrina deles é que Jesus é um espírito evoluído, igual o Buda, igual Maomé, igual Chico Xavier. Morreu, evoluiu. Morreu, evoluiu. Jesus morreu e voltou no mesmo corpo. Só teve uma ressurreição de Jesus. Ele encarnou, morreu, ele ressuscitou, subiu para o céu e vai voltar no mesmo corpo. O mesmo que mataram ele na cruz é o mesmo que vai estar sentado no trono e vai falar: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Foi criado para o diabo e seus anjos, mas quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser jogado lá. Deus é amor. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. É você que tem que escolher a quem você vai servir, a quem você vai amar. Eu era um maconheiro, ia pro Rock in Rio, fumava maconha, ia no estádio de futebol e ficava gritando pelo ídolo. Idolatria é maldição. Você se torna igual ao ídolo. Salmo 115. Você se torna igual ao ídolo. O meu ídolo era um maconheiro, eu queria ser maconheiro. Era um cantor de rock, era um maconheiro, eu queria ser maconheiro. Era satanista, e ficava assim, ó: Satanás, eu te amo. Isso aqui, pra quem não sabe, em Libra é eu te amo. Por isso que o roqueiro faz isso. Quando ele faz isso, ele está dizendo: Satanás, eu te amo. Viu? Isso aqui, ó, símbolo do rock. Satanás, eu te amo. É isso que simboliza. Eu era roqueiro, me converti, taquei fogo em AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen. Você quer continuar amando o mundo? A Bíblia fala que você é inimigo de Deus. Se você quiser ser amigo dele, Jesus falou assim: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Eu não estou nem aí com essa terra. Se é direita, se é esquerda, se quer fazer marcha para Satanás, vai para os quintos dos infernos. Eu resolvi, eu vou seguir Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os apóstolos se alegravam de apanhar, batiam neles. O apóstolo Paulo foi chicoteado 5 vezes. 5 vezes. Era 40 chicotadas cada sessão de açoite. Nega-se, Jesus. Não, pode bater. Foi açoitado com vara 3 vezes. 120 varadas. Nega-se, Jesus. Para de falar dele. Não, pode bater à vontade. Ele curou um paralítico. Entrou numa cidade, curou um paralítico, o apóstolo Paulo. Aí as pessoas falam: nossa, os deuses se fizeram semelhante aos homens. Vamos matar um boi e vamos sacrificar. Eles falam: vocês estão fazendo sacrifício para mim? Eu estou falando de Jesus que morreu e ressuscitou. A minha pregação é a ressurreição. Vocês querem fazer adoração para mim? Só por ele não ter aceitado a adoração, ele foi apedrejado e dado como morto. Aí eles deixaram, olharam assim: não, está morto. Largaram ele lá. Dali a pouco ele levantou e foi para outra cidade pregar o evangelho. Você acha que o diabo tem poder de matar alguém que é de Deus? Há 21 anos que eu prego na rua. Quantas vezes que o diabo chegou a tentar botar a mão no meu pescoço e não conseguiu? Tacar pedra em mim, não acertava. Eu sei o que eu estou pregando. Eu estou pregando um Jesus que está aqui, ó. Eu não estou pregando um Jesus que está lá no céu, não sei onde ele está, não sei o que ele está fazendo. Não, estou pregando um Jesus que vive dentro de mim. Já entrei em hospital, já vi pessoas sendo curadas, já vi pessoas sendo ressuscitadas da morte, já vi paralítico andar da cadeira de roda e não cobro um centavo. Não sou youtuber, tenho um canal no YouTube para pregar o evangelho, mas ninguém está interessado em evangelho. Agora vai uma besta quadrada, falando besteira, milhões de seguidores. Quem que você está seguindo hoje? Quem que é seu amigo? Quantos amigos virtuais você tem no YouTube, Facebook, sei lá o quê? Dessa vida, né, não vai levar nada. E a gente está no fim dos tempos. Muitos seriam enganados. O diabo, Jesus falou: o diabo vai fazer milagres extraordinários. Vai enganar muitos. As pessoas estão correndo atrás de milagres, de felicidade. Felicidade, bem-aventurado é mais do que feliz quem tem o nome escrito no livro da vida, quem tem os seus pecados apagados. Isso aqui é felicidade, mais do que feliz, né? Não deixa o diabo te enganar. Ninguém é salvo por méritos próprios, ninguém pode comprar salvação. Uma vez eu estava na igreja ali do São Bento, ali no centro de São Paulo. Aí eu entrei lá dentro daquela igreja católica lá.
Aí tinha um guia turístico. Aí ele falava assim para as pessoas: aqui perto do altar, tem muito rico que pagou para ser enterrado aqui, para ficar perto de Deus. Eu falei: isso não existe. Pagar para ficar perto de Deus. E uma que nós estamos vivendo um período da igreja. Na igreja não tem mais sacerdote. O padre, quando ele fala que ele é um sacerdote, ele não é sacerdote. Não existe mais sacrifício. Não existe mais altar. Olha, eu vou casar lá no altar da igreja. Altar é lugar de matar. Vai cortar o pescoço, vai sangrar você até morrer. Não existe templo. Deus não habita em templo feito por mão de homens. A Bíblia fala: nós somos o templo do Espírito Santo. Se você quiser continuar escutando a mentira, tem milhões. Tem milhões para você escutar na internet. Mas depois não vai reclamar como o rico estava lá no inferno, Lucas 16, chorando. Chorando e pedindo misericórdia. Não. Deus está tendo misericórdia hoje de você, de me trazer aqui para pregar para você algo que ninguém falou para você. Você está indo para o inferno. Não quer acreditar? Está ordenado ao homem morrer uma vez. Depois sexo e juízo. Morre 4 ou 5 pessoas por segundo. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Semana passada eu estava pregando, um rapaz da minha cidade, com 27 anos, cometeu suicídio. Por quê? Porque drogas, filho, drogas não alivia a sua consciência. Não é? Sexo não te dá paz e nem alegria, filho. O que você quer da vida? Hoje as pessoas estão aí: não, eu sou um cachorro e andando de 4 no shopping. Eu sou um gato andando de 4 no shopping. Teve uma menina que falou para a mãe: não, eu sou uma formiga. Eu nasci no corpo humano, mas eu sou uma formiga. A mãe falou assim: então para fora de casa, que eu não gosto de formiga em casa. Não, eu tô com fome. Se vira, vai comer lá fora. Vai procurar comida lá fora. Aí acabou a graça da menina. E que geração é essa? Que os demônios mandam e desmandam. E as pessoas seguem sabedoria humana. A Bíblia não é sabedoria humana. É um aviso. É um aviso para quem quer ser salvo. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Invocar enquanto Ele está perto. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. É o que diz Apocalipse 1:3. Bem-aventurado significa mais do que feliz. O Evangelho é poder de Deus, é sabedoria de Deus para o homem não ser condenado. Sabedoria do homem. A Bíblia fala assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O homem, pela sua sabedoria, não tem conhecimento de Deus. E não adianta você procurar Deus em coisas terrenas, em coisas materiais ou em outra pessoa. Jesus falou assim: aquele que vê a mim, ele vê o Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um. O próprio Deus veio aqui como homem. O que fizeram? Rejeitaram ele. João 5:43. Eu vim em nome do meu Pai, vocês me rejeitaram. Ele fala: vai vir outro em seu próprio nome, vocês aceitarão. Quanta gente, Jesus falou: virão muitos falsos cristos, virão muitos falsos profetas, farão grandes milagres, enganarão a muitos. Quanta gente seguindo, né? Pessoas que são iguais a você, né? E não pode fazer nada para te salvar. Jesus fala assim: não, vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Sexo não mata a sede da alma. As pessoas estão desesperadas, né? Atribuladas. Dinheiro também não mata a sede da alma. A Bíblia diz assim no Salmo 42: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, o verdadeiro. Há muitos deuses, há muitos senhores, diz a Bíblia, mas só existe um verdadeiro. A Bíblia fala assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. João capítulo 1 fala assim: no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é Jesus. Jesus não nasceu da Maria. A Bíblia fala assim que ele foi morto antes da fundação do mundo. Ele estava lá na criação de todas as coisas.
Tudo foi feito por Ele e tudo foi feito para Ele. A Bíblia só fala dele. É o único Deus. Por isso que a Bíblia é o único livro que fala assim: assim diz o Senhor. É o único livro. Toda religião tem um livro paralelo. Tem algumas que usam a Bíblia e um livro paralelo. Mentira. Você vai ser enganado. A Bíblia é uma palavra viva. Hebreus 4:12 fala: a palavra de Deus é viva e é eficaz. Você não precisa de um livro paralelo. Você não precisa das revistinhas de Testemunho de Jeová. Você não precisa do Evangelho do Mormon. Você não precisa de qualquer outro livro, do Alcorão, do Evangelho segundo Allan Kardec. A Bíblia é uma palavra viva e eficaz. Jesus é o Verbo. Guarda essa palavra no teu coração, que é a palavra viva. Depois da morte, a Bíblia diz: segue-se o juízo. Aí não tem mais misericórdia, não existe mais salvação. Não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia. Não existe reencarnação. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Os que morreram sem Ele vai ressuscitar também, para vergonha e desprezo eterno. Quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também terei vergonha dele no dia do juízo. A Bíblia fala que no final dos tempos as pessoas iriam se desviar da fé para dar ouvidos a espíritos enganadores, doutrina de demônio. Eu sei quem que é. A Bíblia é a única que tem a doutrina que fala da salvação eterna. Mas do resto que a mídia propaga é só doutrina de demônio. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será na minha vida. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. Eles não perceberam. Veio o dilúvio e destruiu a todos. 8 pessoas escaparam. Deus deixou de ser amor? Porque não salvou todo mundo? Deixa eu falar uma coisa para você: a arca era só para Noé e para a sua família. O resto daquela geração já tinha se corrompido com os demônios. E Deus teve que limpar a terra. Você está vivo hoje porque Deus destruiu aquela geração maldita. Viu? Você está vivo hoje porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Porque se Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, que todo mundo era gay, você não teria nascido. Porque o homem nasce de sexo de homem, marido e mulher. Você está vivo porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Você está vivo porque Deus destruiu o mundo antigo de Noé. É por isso que você está vivo. Essa é a justiça de Deus. Deus está dando oportunidade, Deus está dando tempo para essa geração se arrepender e se converter. Mas se não fizerem, vão ser destruídos igualmente. Deus vai ter misericórdia, porque o Evangelho está sendo pregado. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. Romanos 1:28. Romanos fala sobre a idolatria, sobre a perversão que a idolatria faz na vida do homem. Tornam-se abomináveis diante de Deus por causa da idolatria. A idolatria é culto a demônios. Você deixa de adorar o verdadeiro Deus para adorar ídolo. Seu ídolo do futebol é maldito. O seu ídolo da música é maldito. Seu ídolo da religião, ídolo da política. O mundo jaz no maligno. Por isso que a turma está aí. Vamos escrever uma nova Bíblia. Tem um pastor aí, pastor de bode. Tem um pastor de bode aí, falando que tem que reescrever a Bíblia, porque a gente está já há 2000 anos. A Bíblia está atrasada. Atrasado está ele. Atrasado está esse pastor que nunca conheceu a verdade. A Bíblia é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a humanidade que está caminhando para o juízo. Como foi no dia de Noé. A pessoa, eles não tinham Facebook, não tinham internet, eles não tinham esses entretenimentos todos, né? E mesmo assim, eles não perceberam e foram enganados. Agora imagina, eu aqui pregando com essa Bíblia, um pobre coitado, já tem uma com o seu celular 5G, última geração, né? Da maçãzinha lá, sei lá a porcaria que é, da maçãzinha lá, pra ver o quê? Um youtuber desgraçado, miserável, que vai levar você pro inferno? Pra ver o quê? Uma prostituta de luxo lá na internet ensinando você? Cuidado que ninguém vos engane. Irão muitos em meu nome. Irão muitos em meu nome. Enganarão a muitos. Quer ser salvo? Se arrependa, se humilha e se converta a Deus. Enquanto Deus está dando oportunidade.
Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Porque a geração de Noé não teve mais oportunidade depois que Deus fechou a porta pelo lado de fora. Fizeram um desenhozinho aí, zombando da arca de Noé. Né? Pura zombaria. Cinema é só isso mesmo, é só zombaria. Zombando da arca de Noé. O Papa Francisco disse que a história de Noé é uma fábula. O próprio Papa Francisco falando que a história de Noé é uma fábula. Só que Jesus vai falar em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 17, como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Noé era um pregador da justiça. Deus falou assim para ele: Noé, eu me arrependi de ter criado o homem. Destruirei da face da terra o homem que eu criei. Faz uma arca para você e sua família. Então ele obedeceu. Ele fez uma arca. Passou 120 anos construindo a arca. Antes do dilúvio, as pessoas viviam muito. Noé viveu 950 anos. Metusalém foi o mais velho, viveu 980. E entre outros lá. Mas agora o homem mal consegue chegar aos 50 anos. Já morreu de cachaça, já morreu podre de cigarro, já morreu drogado, já morreu no tiroteio com a polícia. Ele mal consegue chegar a 50 anos. O próprio ser humano se matando. Um destruindo o outro. Só que a Bíblia continua pregando o evangelho verdadeiro. A Bíblia não vai mudar. A pregação do evangelho não vai mudar. Quem muda são os homens. E mudam para pior. Infelizmente mudam para pior. Virá tempo em que não suportarão ouvir essa doutrina. Não suportarão ouvir essa doutrina. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Preferem mais uma Netflix do que a pregação do evangelho. Por quê? Porque não são salvos. Porque você prefere futebol do que ler a Bíblia? Você não é salvo. Você troca Jesus por um copo de cachaça, por um cigarro de maconha, por uma noitada no motel? Você não é salvo. Jesus veio libertar o homem do pecado. Ele veio tirar o homem da garra do diabo. É o que diz a Bíblia. Éramos por natureza filhos da ira. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Filhos da desobediência. Então ele veio. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Ele veio por quê? Porque Deus amou o mundo. Deus não queria que o homem fosse condenado. Mas se Deus não matasse a geração de Noé, você não estaria vivo hoje. Se Deus não destruísse as 5 cidades de Sodoma e Gomorra, que todo mundo era gay, você não estaria vivo. É ou não é? Homem com homem não faz filho, mulher com mulher não faz filho. Você não estaria vivo. Então Deus teve que entrar no meio da história e intervir na história. Eles se corromperam com os demônios. Em Apocalipse, você vê que a Bíblia do começo ao fim é a mesma linguagem. Apocalipse 9:20 fala assim: não querem se arrepender. Não querem se arrepender. Não, eu sou mau, eu mato mesmo. Você se arrependeu de matar sua mãe? Não, matava 2 vezes. Você se arrependeu de matar seu filho, de jogar ele de cima do prédio? Não, eu jogo de novo. Você se arrependeu de fazer aborto? Não, eu vou fazer 10 abortos. Não vou me curvar a Deus. Pois é, não querem se arrepender. Apocalipse 9:20. Não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Seu ídolo. O seu ídolo da música. O seu ídolo do futebol. O seu ídolo do cinema. Da política, da religião. A Bíblia fala: você se torna igual ao ídolo. Você se torna a semelhança do seu ídolo. Em vez de você se tornar a imagem, a semelhança de Deus, porque o pecado tirou isso de você, Jesus veio para trazer isso de volta, a imagem, a semelhança de Deus. Não. As pessoas, tem uma aí que fala que é pastora, cortou a língua, cheia de tatuagem, de piercing no corpo, uma doida, falando que é pastora. Olha, tem pastor para todo tipo de gente, para agradar todo mundo. Mas sem mensagem que salva o homem, que liberta, que cura, o homem não vai para o céu, não. Busque o Senhor enquanto você pode. Achá-lo. Invocai enquanto Ele está perto. Minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, elas me seguem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Invocai enquanto Ele está perto.
Jesus voltará num abrir e piscar de olhos. Leia a Bíblia para você não ser enganado. Virão muitos falsos cristos. Virão muitos falsos profetas, farão milagres e enganarão a muitos. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem. No fim dos tempos, a Bíblia diz que as pessoas iriam se desviar da fé para dar ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Quem que você está ouvindo, filho? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje não se tem Bíblia nem dentro das igrejas, tá? Não se prega salvação nem dentro das igrejas hoje. Toma cuidado. Virão muitos falsos cristos, pastor, só falando besteira em cima de púlpito, só arrancando dinheiro do povo. Isso não é pastor. Leia a Bíblia para você saber o que é um pastor de verdade. Leia a Bíblia para você saber o que é o Evangelho de verdade. Novo Testamento, tá? Não fica com aquela história acreditando nesses camaradas. Abraão era rico, você vai ser rico também, você vai para o inferno. Eu ia falar que esses que desejam a riqueza, eles caem em desejos loucos, nocivos, submergem os homens na perdição e na ruína. Todo mundo querendo ser rico, todo mundo querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se apostataram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Dinheiro cura câncer? Não cura, né? Mas a igreja recebeu o poder para curar todo tipo de enfermidade. A igreja tem poder para curar todo tipo de enfermidade. Jesus deu esse poder e autoridade para curar todo tipo de enfermidade. Mas cadê? Se o próprio pastor está vendendo cadeira de roda na igreja, que eu já vi. Você vai na Aparecida do Norte, tem lá um monte de cadeira de roda. Ué, Pedro não deu cadeira de roda para ninguém. Paulo não deu cadeira de roda para ninguém. O que é a religião da cadeira de roda? Para arrancar seu dinheiro, para iludir você com um falso Jesus. É o que mais tem. Um falso evangelho, falso Jesus, falsos pastores, que vai levar as pessoas tudo para o inferno. Leia o evangelho. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Quem quiser, quem tiver sede, quem quiser. Em breve o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus, com poder e com grande glória. Se prepara, guarda o que tem, para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Jesus voltará. Bem-aventurado ele que lê, já tem Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. A Bíblia é o único livro que fala assim: assim diz o Senhor. É o único. Toda religião pode até usar a Bíblia e vai ter um livro paralelo. Todas as religiões têm um livro paralelo. Mas a Bíblia fala assim, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa que uma espada de 2 fios, porque penetra na alma e no espírito do homem. Ela não volta vazia. Depois de você escutar isso, ela produz um efeito, ou para te levantar, se você crê, ou para derrubar você, se você não crê. Mas a palavra de Deus não é pregada em vão, porque uma palavra de Deus é viva. Jesus, ele é a palavra. Aí em Apocalipse 19 está escrito: ele se chama a palavra de Deus. Então, se você não der ouvidos, é a Deus que você está rejeitando, não é o homem. Eu não quero ganhar nada com isso. Meu negócio é só pregar o Evangelho. Foi para isso que Deus me chamou, a pregar o Evangelho a toda criatura. Ele deu uma ordem. Quem crê, for batizado, é salvo. Quem não crê, vai passar a eternidade no inferno. Lago de fogo e enxofre, corpo e alma. Deus vai ter misericórdia.
Ele deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Você quer mais misericórdia do que isso? Você quer mais amor do que isso? De dar o filho, o próprio Deus veio aqui como homem, filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. O César, o imperador romano, dizia que ele era filho de Deus, era um Deus encarnado. O faraó, ele dizia que ele era um Deus encarnado, todo mundo adorava o faraó. Se você não chamasse César de Senhor, você estava morto. Por isso que Jesus é o unigênito filho de Deus, o primogênito entre os mortos, tá? Ele é o único filho de Deus verdadeiro. Não deixa o diabo te enganar. A Bíblia fala assim: estava ordenado ao homem morrer uma vez, depois segue-se o juízo. E aí? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Jesus veio buscar essa noiva. A igreja perfeita é aquela que é lavada no sangue do Cordeiro. A igreja que é pura, que é limpa, é aquela que se arrependeu e se converteu dos maus caminhos. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. É o que diz a Bíblia. Depois da morte segue seu juízo. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser jogado no lago de fogo. A segunda morte. Busque o Senhor enquanto você está perto. Lá o livro pro seu pai. Estação de trás.